Você já notou como tudo muda quando decidimos apenas seguir em frente? É assim que a nossa viagem continua agora pelo Vale Europeu Catarinense. Hoje nós vamos compartilhar um pouco de um costume nosso: voltar, sempre que possível, a lugares que já visitamos, simplesmente para reviver momentos que nunca são exatamente os mesmos. Este é um trajeto que já percorremos outras vezes, mas que vale a pena repetir só para te mostrar cada detalhe. Estamos partindo de Rio dos Cedros, onde fizemos um passeio que começou lá no Morro Azul até chegarmos aqui. E à medida que avançamos, algo começa a mudar. A paisagem se reorganiza, o asfalto parece anunciar um novo ritmo mais acelerado e o ambiente natural dá espaço, pouco a pouco, a um trecho mais urbano. Neste momento, cruzamos os limites entre municípios e seja muito bem-vindo a Timbó, a capital nacional do cicloturismo. Nosso destino já está definido e carrega consigo um convite à contemplação. A partir de agora te convidamos a seguir viagem até o Jardim Botânico de Timbó na nossa companhia. Somos Denise e Brito e está começando mais um episódio da série Dirigindo Santa Catarina. E se você gosta de observar as transições entre o interior e a cidade e entender como cada lugar se transforma ao longo do caminho, siga conosco em mais uma carona documental guiada pelo nosso olhar. Hoje vamos te levar a um espaço onde a natureza e a organização se encontram em harmonia e onde cada detalhe foi pensado para ser apreciado sem pressa. Então acomode-se e venha sentir o sul do Brasil nessa carona pelo Vale Europeu.
Chegamos ao Jardim Botânico de Timbó, mas este não é o acesso principal, tá ok? Estamos entrando por um caminho alternativo, um acesso que leva ao restaurante anexo ao parque. Mas vem com a gente, porque às vezes são justamente esses caminhos menos óbvios que revelam novas perspectivas do lugar. O Jardim Botânico de Timbó é hoje um dos principais espaços públicos de lazer da cidade e também um dos mais simbólicos quando o assunto é qualidade de vida. Sua criação uniu preservação ambiental, educação e convivência social, transformando uma área urbana em um verdadeiro ponto de encontro. O espaço faz parte do Parque de Exposição Franz Damm, uma área de aproximadamente 12 hectares, onde natureza, lazer e contemplação se distribuem ao longo de cada caminho. E mesmo com toda essa extensão, o que mais chama atenção não é o tamanho, mas a forma como cada detalhe convida a desacelerar. Diferente de muitos parques criados em um único momento, o Jardim Botânico foi se formando ao longo do tempo, acompanhando o crescimento de Timbó e se consolidando como esse espaço que vemos hoje. Um lugar que carrega não apenas natureza, mas também a história de como a cidade aprendeu a valorizar seus próprios espaços e honrar o legado de Franz Damm. Franz Damm foi um dos pioneiros no estudo da botânica na região, um apaixonado pelas plantas que dedicou parte da sua vida a observar, catalogar e proteger a flora local. Ao dar seu nome a este espaço, Timbó não apenas preserva o verde, mas mantém viva a memória de quem ensinou a olhar com mais atenção para a biodiversidade ao nosso redor. Você ouviu esse som? Vamos voltar e me diga se não parece muito com uma pessoa rindo. No mínimo curioso, não é mesmo? Mas vamos seguir caminhando mais um pouco, agora em busca de uma sombra, porque o sol está muito forte. É uma tarde realmente super quente por aqui. Hoje o parque está mais tranquilo. Escolhemos este horário para justamente mostrar tudo com mais calma, com mais silêncio e até com um pouco mais de privacidade, algo que valorizamos muito na criação dos nossos conteúdos. Adiante encontramos a lagoa e é justamente aqui que fica a entrada principal do Jardim Botânico. Algumas vezes visitamos esse lugar com um propósito simples: descansar os pensamentos. E o nosso ponto preferido é bem aqui, à sombra dessas árvores, observando o movimento dos patos sobre a água. O tempo passa e a gente nem percebe.
Do silêncio de Rio dos Cedros aos caminhos do Jardim Botânico, percorremos mais do que um trajeto. Entre o natural e o urbano, encontramos algo em comum: o convite para desacelerar e observar, porque, no fim, não é só sobre o destino, mas sobre o que cada lugar desperta em nós. E talvez a vida seja assim, entre pausas e movimentos, sempre nos oferecendo a chance de nos transformarmos se estivermos atentos. Se você esteve conosco até aqui, saiba que a sua presença dá sentido a cada viagem. Por isso queremos deixar um convite: continue viajando pelo sul do Brasil através do nosso olhar. Ainda há muitos caminhos esperando por nós. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e lembre-se, assim como nos jardins, onde tudo floresce no seu tempo, na vida tudo acontece no seu momento. Nos veremos na próxima viagem. Até breve!